começando mais um podcast Fala PT, o podcast oficial do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Amazonas. É um espaço de diálogo sobre temas que impactam a vida da população amazonense. Eu sou Cristina Araújo, secretária estadual de comunicação do PT Amazonas. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que preocupa a sociedade em geral: segurança pública. E para conversarmos sobre esse tema, temos aqui hoje o nosso convidado, o companheiro João Vitor Tayar Lima, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera, Uniderp, e mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas, doutorando em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, delegado de polícia e professor de cursos preparatórios e de pós-graduação, aprovado em 19 concursos públicos em todo o Brasil. E atualmente é o nosso coordenador estadual da Setorial de Segurança Pública e pré-candidato a deputado federal, nosso companheiro delegado Tayar. Seja muito bem-vindo, companheiro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para abordarmos sobre esse tema de grande relevância para a nossa sociedade. Muito obrigado, Cristina, pelo convite. Muito obrigado ao Partido dos Trabalhadores, à sua direção do Estado do Amazonas, porque tratar de segurança pública é tratar de um tema prioritário para o povo brasileiro e para o povo amazonense. Hoje é o ponto número 1 de preocupação do eleitor, e nós estamos em ano eleitoral. Nós vamos eleger presidente da República, senador, deputados, governadores, e é tema número 1 prioritário de preocupação do eleitor brasileiro o tema da segurança pública. Portanto, é compromisso do Partido dos Trabalhadores estar a par das eventuais soluções que possam promover pacificação social e criar um ambiente mais seguro para o cidadão brasileiro. É isso que certamente o cidadão espera do partido que governa o país, e é isso que ele vai esperar dos próximos políticos eleitos esse ano. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Bem enfatizado, né? Nós estamos passando por um momento crucial para a vida do povo brasileiro, onde nós precisamos, de fato, analisar quais as decisões nós iremos tomar brevemente a respeito dos nossos representantes políticos. Então, bem pensado, bem enfatizado sobre essa questão, que acaba que está nas nossas mãos, né? Na mão do povo brasileiro, na verdade, o nosso futuro, né? Vai depender das nossas decisões. Delegado Tayar, o governo federal, ele anunciou o Plano AMAS, né? Amazônia, Segurança e Soberania. Como esse recurso, ele vai transformar em segurança real para o cidadão que vive aqui no Amazonas, combatendo o crime organizado e os crimes ambientais? O investimento substancial do governo Lula na nossa região e na nossa segurança, né, 1,2 bilhão de reais, e certamente esse recurso vai ser excelente para promover a otimização dos serviços de segurança pública, por meio da melhoria no serviço de monitoramento via satélite, utilização de tecnologias como drones, né, ampliação das bases terrestres e fluviais de segurança pública, auxiliar na integração entre as forças de segurança, como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e as Forças Armadas. Então, tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos um aparato de segurança na região amazônica muito mais capaz de enfrentar o que hoje a criminalidade está apresentando. Porque a criminalidade, ela a todo momento se renova e busca se aperfeiçoar para driblar as barreiras que o Estado impõe à promoção dos delitos. E é claro, todo esse investimento vai ser sentido pelas comunidades ribeirinhas, pelas populações indígenas e pela população que vive nessa região, que é uma região conflituosa, uma região entrecortada por rios, cuja principal forma de se locomover são as nossas vias fluviais, e que demanda um planejamento estratégico muito mais peculiar da nossa região do que o planejamento encontrado em outras regiões do país. Então é um plano que certamente vai vir para melhorar, criar um ambiente de paz à população amazônica, e algo que é inovador porque os governos anteriores não investiram na região amazônica como este governo está investindo.
É por isso que nessa conversa aqui, né, a gente sempre vai estar enfatizando sobre os investimentos do governo federal na questão da segurança pública, né, e também essa integração da segurança, né, como um todo, inclusive para o estado do Amazonas. E um outro ponto que nos chama muita atenção também é a inauguração do CCPI Amazônia, é o Centro de Cooperação Policial Internacional, que está bem aqui, né, em Manaus. Então, na prática, como funciona essa articulação entre os 9 estados da Amazônia Legal e os países vizinhos para sufocar o narcotráfico e o garimpo ilegal? Essa foi uma iniciativa brilhante do governo Lula, de criar aqui o Centro de Cooperação de Polícia Internacional. Porque imagina, Cristina, que nós tínhamos um problema de unificação e de troca de informações entre as polícias dentro do nosso próprio território brasileiro. Imagine que uma pessoa que cometia crimes no estado do Amazonas, se ele atravessasse aqui para o vizinho, o estado do Pará, e cometesse crimes lá, em razão de os estados usarem sistemas diferentes de informação, usarem bancos de dados diferentes, ele poderia ser tratado lá como uma pessoa que nunca cometeu crimes, porque eles não tinham acesso às informações dos crimes cometidos aqui. Então, imagino que a dificuldade dessa integração de informações entre estados brasileiros já criava problemas de segurança pública gigantescos. Agora, quando nós levamos isso para uma escala internacional, em que não há troca de informações entre o Brasil e outras nações estrangeiras que aqui estão em todo o nosso território, os problemas de segurança se tornavam ainda muito mais complexos. Imagine que nós, Estado do Amazonas, nós fazemos fronteira com 3 países, né? Venezuela, Colômbia e Peru. Desses 3, 2 são os maiores produtores de cocaína do mundo. Não é? Então, sendo os maiores produtores de cocaína do mundo, nós temos uma responsabilidade de impedir que essa droga entre no Brasil e circule dentro do nosso território. Então, a atuação integrada das polícias, por meio do CCPI, ela vem para dar soluções a uma criminalidade que não respeita fronteiras. Soluções para problemas relacionados ao narcotráfico, à extração ilegal de madeira, à grilagem de terra, ao garimpo ilegal, que hoje são crimes transnacionais que envolvem agentes de vários setores. E isso evita retrabalho, trabalho repetido por parte das polícias, permite que trabalhe com mais inteligência, prendendo de fato os mandantes das grandes organizações, não apenas executores dos pequenos delitos, e por meio do compartilhamento de informações, a polícia brasileira com as polícias de outros países tem a oportunidade de pensar a segurança de maneira conjunta, se antecipando de maneira preditiva ao cometimento de crimes dessas organizações transnacionais. Então, é uma iniciativa brilhante, que tem dado muito certo, mas que ainda vai trazer muito mais resultados, com certeza, no futuro próximo, para o estado do Amazonas e para o Brasil. Verdade. E diante disso, a gente tem a compreensão que segurança não é só a polícia na rua, né? Vai muito além disso, inclusive das oportunidades. Aí nós temos aí o PRONASSE 2, né, que mapeou as cidades estratégicas como Manaus, Iranduba, Manacapuru e Tabatinga com ações sociais. Programas como o PRONASSE e o Território Seguro conseguem equilibrar o combate às facções criminosas com a garantia dos direitos e cidadanias para as comunidades mais vulneráveis? Sem dúvida, né? O discurso punitivista que hoje se usa pelo setor bolsonarista que discute segurança pública fala muito em morte e prisão como soluções para os problemas da criminalidade, ou seja, diz que polícia tem que matar e prender, e quanto mais matar e prender, mais resultados nós teremos. Mas a verdade é que a realidade prática não tem demonstrado isso. Nós temos a polícia que mais mata no mundo, consequentemente a que mais morre também, e somos o país que tem a maior terceira população carcerária do mundo. É o terceiro país que mais prende no mundo e não nos tornamos um país seguro por causa disso. Apesar de termos uma polícia que mata e prende muito, nós não estamos reduzindo a criminalidade. Qual é a solução então de fato? Não é necessário flexibilizar as regras que hoje compõem o sistema penal. Ninguém está falando em abrandar penas para criminosos ou passar a mão na cabeça de bandido. Só que segurança pública tem que ser pensada com inteligência. Não é um debate de direita versus esquerda. É um debate sobre o que funciona e o que não funciona. E quando o governo brasileiro cria esses programas, o PRONASSE 2 do Território Seguro, ele vai pensar nas soluções que combatem a criminalidade do ponto de vista preventivo e não apenas o repressivo. Melhor do que você colocar o meliante na cadeia, prender e trabalhar a repressividade aos crimes, é você impedir que o crime aconteça.
E como você vai impedir que o crime aconteça? Por meio de investimentos na saúde, na educação, na cultura, na educação dos jovens, na perspectiva de empregabilidade, de moradia digna, e tudo isso o governo do PT tem buscado fazer, né? Eu gosto de citar alguns exemplos que deram certo para ilustrar como uma polícia preventiva e preditiva é mais eficaz do que uma polícia meramente repressiva, não é? Porque, por exemplo, aqui na cidade de Manaus nós tínhamos um problema grave com a questão das galeras, não é? Adolescentes que iam para a rua cometer delitos durante a madrugada e tudo mais. Então se criou um diagnóstico daquele problema. Qual é o diagnóstico preventivo de segurança de quem pensa em segurança com inteligência? Bom, qual é o público que está cometendo esse delito? É o jovem de 16 a 20 e poucos anos? Qual é a localidade? Os bairros XYZ? Qual é o horário? É de 10 da noite até 2, 3 da manhã? Não é? Qual é a renda familiar dessas pessoas? É essa? Então o que eu posso fazer para impedir que essas pessoas continuem cometendo esses crimes? Então criou-se o programa Galera Nota 10 naquela ocasião, em que naqueles bairros, para aquele público-alvo, eu iria ter ali atividades lúdicas, em que ele iria treinar jiu-jitsu, ele ia jogar xadrez, ele ia jogar futebol, ele ia ter o que comer durante a madrugada. Então no período em que ele estava cometendo aqueles delitos, ele ia estar se dedicando, o jovem, a atividades que eram mais engrandecedoras para ele. E a gente não precisou matar e nem prender ninguém, a política deu certo e as galeras acabaram. Aqui nós tínhamos delegacias especializadas em combate a galeras. Elas deixaram de existir, não tinha mais por que ter delegacia especializada em combate a galera. Não existe mais hoje. Não tinha o que combater, né? Não tinha mais o que combater. Então, ninguém matou e ninguém prendeu. E assim nós resolvemos o problema. Isso é trabalhar a segurança de maneira inteligente, com foco na prevenção e não na repressão. E aí imagine que o PRONASSE e o Território Seguro, eles pensam isso numa escala mais nacional. Então, na medida em que o governo consegue implementar essas políticas públicas que dão à juventude a oportunidade de viver com dignidade, o Estado se faz presente em áreas em que geralmente somente a criminalidade chegava. E quando nós temos Estado mínimo, nós temos o crime máximo. Quanto mais o Estado se aproxima da comunidade, menos o crime estará presente lá. É isso que o governo federal tem implementado e eu penso ser uma política pública muito acertada. Então a gente observa que não tem como tratar a segurança pública de forma isolada, né? Então há essa conexão, né? Segurança pública, formação cidadã, cidadania, direitos sociais, que é isso que o atual governo do presidente Lula tem feito, né? Quando ele tem deliberado a respeito, né, dos investimentos e também essa integração da segurança pública como um todo. E já com olhar para o futuro, delegado Tayá, quais seriam as principais propostas do pré-candidato a deputado federal, delegado Tayá? O Amazonas é carente de deputados federais verdadeiramente comprometidos com o seu povo. Então nós queremos assumir uma candidatura que tenha, primeiramente, compromisso com o Amazonas. Quando eu falo compromisso com o Amazonas, eu falo, por exemplo, em defesa da Zona Franca de Manaus. Nós tivemos um governo federal eleito alguns poucos anos atrás, que toda semana elaborava decretos que retiravam da Zona Franca a competitividade da nossa indústria. E os deputados federais eleitos, por serem aliados, não é, desse ex-presidente que hoje está preso, nada faziam. Nós temos que ter deputado federal que esteja comprometido com a causa amazônica. Independentemente de qual seja o governo, a defesa da Zona Franca é um valor intransigente. Assim como a defesa também da construção da BR-319, que o governo Lula tem avançado, não é, nas obras, coisa que nenhum governo passado fez. Então, compromisso com o povo do Amazonas, defesa da Zona Franca e defesa da construção da BR-319 são algumas dessas pautas que o Amazonas demanda de forma essencial. Compromisso com o trabalhador. Nós, por meio da pressão popular dos movimentos sociais, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados, apesar de a maioria lá não ser a favor, a aprovação do fim da escala 6x1. Essa pauta foi para o Senado e está parada lá, porque o Senado não quer fazer andar a proposta. Nós temos que ter parlamentares comprometidos com a causa dos trabalhadores. Redução da jornada de trabalho sem redução de salários é uma dessas bandeiras que nós precisamos levantar. Nunca é demais relembrar o passado, mas recentemente nós tivemos uma reforma trabalhista que foi aprovada, que retirou direitos da classe trabalhadora graças aos deputados federais que nós tínhamos lá eleitos e senadores. Hoje um trabalhador, se quiser ingressar com uma ação trabalhista contra o patrão, se ele perder a ação, ele paga custas e honorários para o patrão. Coisa que antes da reforma trabalhista não era possível, dentre outros retrocessos que essa lei impôs.
A reforma da Previdência, também aprovada por um Congresso de direita, por meio de uma gestão de direita presidencial, fez com que o trabalhador demorasse 10 anos a mais para se aposentar, em média. Então nós precisamos ter um Congresso que, de fato, represente a classe trabalhadora. Além do compromisso com o amazonense, o compromisso com a classe trabalhadora. E o compromisso com o cidadão. Uma candidatura que pensa a segurança pública de forma científica, com base em evidências, com base nos dados, com base no que dá certo e o que experimentou que sabe que dá errado. Por meio de propostas legislativas e por meio de cobranças também do governo federal, nós possamos fazer com que a segurança pública no estado do Amazonas, que é um território estratégico no nosso país, viva, de fato, momentos de pacificação social, em que as organizações criminosas, as facções, não dominem as áreas onde o Estado não está conseguindo ir, seja pela falta de investimentos, seja pela falta de humanos, de equipamento humano, seja por meio da falta de instrumentos tecnológicos. O crime está se fazendo presente onde o Estado não está conseguindo chegar. Então nós temos esses três grandes pilares que representam a nossa candidatura. O compromisso com o povo do Amazonas, o compromisso com o trabalhador e o compromisso com o cidadão por meio da segurança pública. Muito bem. Excelentes propostas, e de se pensar e analisar, inclusive. Então é muito bom ver essa presença forte, do governo federal nesse cuidado da segurança para o nosso estado do Amazonas, e excelentes propostas, que o companheiro traz enquanto pré-candidato a deputado federal. E nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast Fala PT. Qual a mensagem otimista que você gostaria de deixar para a nossa população amazonense? Eu preciso dizer, porque nós estamos cada vez mais próximos de um momento que é crucial para o futuro do Brasil. Nós precisamos votar com consciência, porque a urna também é um instrumento de luta do povo trabalhador. Então o apelo que eu faço a todos é que nós tenhamos consciência esse ano. Que nós pensemos com inteligência, com sabedoria, olhando os dados, olhando os números, os índices socioeconômicos, como está o Brasil hoje, como ele estava há 5, 6 anos atrás. As coisas melhoraram ou pioraram? O que você quer para o futuro do Brasil? É importante você pensar nisso, porque é na mão de cada um que estará a oportunidade de nós termos um Brasil verdadeiramente representativo do seu povo. Então, essa é a mensagem importante que nós precisamos ter, nesse encerramento do nosso podcast, mas também preciso agradecer ao Partido dos Trabalhadores pela grande oportunidade, pela grande iniciativa de fazer esse canal de diálogo com a sociedade. Porque hoje é por meio da internet, é por meio das redes sociais, que nós conseguimos levar às pessoas com mais facilidade, cada vez mais com mais abrangência, aquilo que a gente pensa do Brasil, aquilo que a gente quer para o futuro do Amazonas. Então, parabéns ao Partido dos Trabalhadores pela iniciativa. Eu fico muito lisonjeado e feliz de poder participar desse momento e fico à disposição também para outras oportunidades que se fizerem aí necessárias para a gente continuar discutindo o Brasil que queremos e o Amazonas que precisamos também para o futuro. É verdade. E nós chegamos ao final de mais uma edição do podcast Fala PT. Queremos agradecer para você que nos ouviu, nos assistiu. Muito obrigada pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe. E esteja aí atento aos próximos episódios do podcast.